Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos ao estudo Realidade Psíquica, As Forças da Alma, baseado na obra da mentora Joana de Ângeles. Esta é uma iniciativa da NSP, a Federação Espírita Holandesa, e em parceria com os amigos da Brasil. Ah, Temos a imensa satisfação de hoje termos a presença da Sheila, que vai abordar o tópico vontade, e este é o último tópico desse estudo. Boa noite, Sheila. A palavra é sua. Boa noite, Maria. Boa noite, pessoal. Tudo certo aqui? Estão me ouvindo bem? Eu não pus fone, mas estão me ouvindo. Sim, Então, nós chamamos esse item de realidade psíquica, forças da alma, isso? sim, Né? Então, e aí nós vamos estudar então a vontade como sendo essa uma das forças. Já foi falado do pensamento, do sentimento. Quais outros tiveram? Tiveram dois encontros? foram dois encontros. Nós tivemos 5 encontros, né? 2 encontros sobre o sentimento, dois sobre a sentimento, vontade, pensamento, e Dois teve sobre o pensamento e isso, esse sobre vontade. Tá e teve bem? É o único. e Hum. teve uma introdução, né? Esse é o único. Sobre a vontade, só foi esse, que Sim, seria o sim. encerramento. Tá bem? Então, né? E é importante a gente estudar realmente, né? Joana de Ângeles fala muito da vontade, da importância de nós percebermos, né? E quanto mais autoconhecimento nós tivermos, melhor a nossa identificação da vontade. Falando assim, né, do que vinha a ser a vontade. A gente tem, às vezes, a troca de palavras para descrever o que a gente está querendo, né? Às vezes a gente quer uma coisa, às vezes a gente tem vontade da coisa, às vezes a gente tem desejo da coisa. São coisas diferentes. Querer, desejo, vontade, não é necessariamente sinônimos, né? Pelo fato de que tem qualidades cada uma dessas questões. E a gente pode começar então falando que a vontade, como força volitiva, aquela que nos move, aquela que nos leva adiante para realizar qualquer coisa na nossa vida, é uma ação, é um impulso, é uma força do espírito, né? Então é importante a gente fazer esse questionamento para nós mesmos, né? No quanto nós estamos ouvindo a nossa vontade profunda ou se nós estamos dando mais atenção a uma vontade superficial, que nós vamos descrever então como sendo então essa questão da necessidade da vida, que o processo evolutivo, Joana de Ângeles chama de processo antropossócio-psicológico, né? Que é um processo que nos acompanha desde dos primórdios, desde que nós descemos das árvores e nos diferenciamos dos macacos, né, dos símios. A gente sabe que nós não foi uma linhagem de símios que se diferenciou pela biologia. Os macacos continuam existindo, mas nós acabamos pegando essa outro caminho, né, evolutivamente. Isso proporcionou que o espírito pudesse influenciar o desenvolvimento do nosso corpo físico. Acho que é importante a gente entender isso, pelo fato de que no início do nosso desenvolvimento como indivíduos, né, desde que nós estamos evoluindo, Homo habilis, Homo sapiens, Homo erectus, e assim, naqueles vários homos, né, várias transições que o nosso corpo físico passou, era fundamental que o espírito pudesse influenciar. Isso a gente não pode tirar, a gente já tinha estudado em outras questões, não é? Então, o espírito, ele tem um avanço maior do que o corpo físico, geralmente, nessa época do nosso desenvolvimento. Mas se a gente for ver, existem alguns pulos no nosso desenvolvimento evolutivo que eles não conseguem compreender por que de um tipo de ser humano passou a ser outro, tá? E é isso, a explicação vem do espírito, porque é o espírito que conseguiu, a partir do momento em que aquele corpo já tinha condições cerebrais para desempenhar todas as funções que o espírito
tinha condições de exercer, aí então ele consegue influenciar o corpo físico. Isso vocês estão entendendo? Então, não é o contrário, tá, gente? Embora a gente saiba que a cada encarnação nós registramos nossas experiências, ficam registradas através do perispírito, então chega ao espírito. Tudo vai ficar registrado de nossas experiências. O contrário, aquilo que nós já temos arquivado lá no nosso inconsciente coletivo, que são nossas diversas vivências, que a Joana fala que são as multifárias experiências do self, ela fala isso no Triunfo Pessoal, essas experiências também estão gravadas. E aí, quando na atualidade nós já chegamos numa evolução suficientemente importante para tomarmos decisões fundamentais, assim, mais elaboradas e superiores na nossa vida. Então, o nosso espírito consegue influenciar mais ainda o nosso corpo físico, entendeu? Lá no início, qual era a influência que nós tínhamos? A de sobrevivência. O corpo precisava sobreviver. Nós precisávamos nos reproduzir para a espécie ir adiante. Então, a nossa vontade era muito primitiva, eram necessidades básicas mesmo. O nosso cérebro, ali no córtex pré-frontal, que é bem no centro do cérebro, a gente fala que é o sistema de recompensa cerebral. Ali, eles pesquisando o cérebro para identificar a ação das drogas no cérebro, eles conseguiram perceber que aquele sistema de recompensa cerebral, bem no meio do cérebro, a gente vê uma linha que vai do nariz para dentro e aqui de cima do chakra coronário para dentro. Então, essas duas linhas vão se encontrar lá no cérebro, em direção ao nariz, tá? Então, vamos pensar aqui de lado. Meu nariz para dentro e aqui de cima. Então, você encontra essas duas linhas lá no meio do cérebro. Ali é o sistema de recompensa cerebral, que é onde estão a hipófise, a epífise, a amígdala. São glândulas, né, desse sistema que nos ajudaram ao longo do nosso desenvolvimento físico, né, e também espiritual, a nós afinarmos a nossa busca, a nossa vontade, nosso impulso pela vida. Sistema de recompensa cerebral. Isso quer dizer, então, que nós estamos, ao longo da nossa evolução, trabalhando sempre com a busca de satisfação, principalmente de necessidades primárias. E a partir do momento que o córtex pré-frontal se desenvolveu, esse fica atrás aqui da testa, que dentro daquelas 3 escalas de cérebro, o primeiro é o reptiliano, que é o que fica bem atrás, perto. Esqueci o nome dessa região aqui, bem atrás, que é a marcha, né? Que comanda a marcha, esqueci o nome. Depois vem o segundo cérebro, que é o sistema de recompensa, e o último cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é onde a gente controla o impulso. Então, veja que a vontade, ela inicialmente, ela só conseguia alcançar essas regiões. A gente precisava lutar ou fugir, a gente ativava o cérebro mais primitivo, reptiliano. Depois a gente começou a ter uma identificação da nossa vontade, das nossas necessidades, que é a fome, a sede, né? Antes isso tudo era instintivo, não tinha diferença. Daí, então, quando nós conseguimos fazer diferença entre estar com fome e apenas comer, sabe? Apenas comer. Mas eu identifico a minha vontade. Aí eu vou me dirigir para realizar essa vontade. E assim a gente foi evoluindo e a gente foi conseguindo aprimorar a nossa vontade. Quanto mais, então, nós fomos conhecendo a nossa participação na vida, nossas relações, tudo está interligado, né? Vocês já estudaram o pensamento e o sentimento. A vontade está junto com essas duas forças. Ela vem junto, são forças que dificilmente a gente vai
fazer assim, agora eu estou pensando que estou com vontade de dormir. Não, a gente sente sono. E aí, então eu vou dormir, mas eu não posso dormir. Eu tenho que ficar alerta para esperar meu filho chegar, que ele saiu. Eu estou formando uma historinha, tá? Meu filho saiu, vai esperar ele chegar e eu tenho que ficar alerta, não posso dormir. Então, veja, apesar do meu corpo, a minha necessidade é adormecer, eu tenho um compromisso, eu tenho uma preocupação. Então, aí vem um sentimento, uma preocupação é um sentimento, e eu tenho um pensamento a respeito disso. Vou esperar meu filho chegar, por exemplo, tá, gente? Eu tô fazendo uma diferenciação em o que é pensamento, o que é sentimento, o que é vontade. Só que na vida, a gente simplesmente vive, né? A gente dificilmente diferencia. Mas quanto mais eu consigo perceber minha vontade, melhor para eu diferenciar se eu estou realmente me relacionando com as pessoas porque eu tenho um sentimento por elas, ou se porque eu tenho uma dependência financeira com as pessoas e nos lugares que eu trabalho, por exemplo. Eu dependo desse trabalho, então eu preciso vir trabalhar, mas eu não quero, eu não tenho vontade de trabalhar. Estão me entendendo, pessoal? O que vocês acham dessas ideias iniciais assim? Querem comentar? Faz sentido para vocês? Sim, faz sentido. Quando você falou que a gente, o sentimento de estar com fome, né? Você sabe que está com fome. E quando você quer apenas comer, eu lembrei dos meus chocolatinhos. Eu não estou com fome, mas eu quero comer eu quero comer um chocolatinho. Eu estou conseguindo. Coisas básicas, né? Mas dá para a gente ir fazendo essa, como leigo, né? Fazendo essa diferenciação de quando é uma coisa e quando é outra, né? É Então, é o verdade. autoconhecimento que vai nos proporcionar essa diferenciação. Quanto mais a gente conhece nossos impulsos e desejos, melhor a gente discerne, né? Melhor a gente diferencia uma coisa da outra. Senão fica tudo misturado mesmo, sabe? E se o meu sentimento, já te dou, Alex, só um pouquinho. Se o meu sentimento em relação a uma pessoa ou uma situação for negativo, se eu me sentir, sei lá, eu estou magoada com alguma questão e eu não perceber esse sentimento, eu posso, por exemplo, não negar alguma coisa que eu não queira fazer e faço mesmo assim. É muito comum isso acontecer. Eu não queria fazer tal coisa, mas eu faço. Isso pode estar misturado com o meu sentimento, mas eu não consegui exercer a minha vontade, o meu querer, né? Oi, Alex. E boa noite, Sheila, e Oi. muito obrigado por você estar aqui conosco. E eu gostaria de reforçar o que você disse. Foi um bom exemplo que você disse. Às vezes eu tô com meu filho aqui e eu tenho que fazer tudo rápido, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser tudo ao mesmo tempo, entendeu? E é isso, é, é bem interessante o que você explicou agora e, e muito obrigado por estar com nós aqui, Eu que mais uma agradeço, vez. Alex. Uhum, imagina. Então, e a ideia então é que a gente possa aprender a fazer essa diferenciação, que a gente consiga realmente conhecer os nossos desejos, os nossos impulsos, para que quando eu fizer alguma coisa, eu tenha consciência do que eu estou fazendo. Quanto mais consciência eu tiver, mais amplitude de mim mesma eu vou ter. E vai acontecer algumas vezes, por exemplo, que já aconteceu com todos nós, que nós fizemos inconscientemente algumas atitudes, só fomos perceber depois. Nós falamos coisas inconscientes, nós sentimos, sabe? Nós temos sentimentos inconscientes
E o inconsciente, quando ele nos domina, quer dizer que realmente a gente está muito focado fora de nós. Não estamos focando para dentro de nós. E somente quando eu foco para dentro é que eu consigo diferenciar tudo isso que a gente está falando. Quais são as minhas escolhas, como eu posso agir, sabe? Aonde vai me levar, quais as consequências. Tudo isso tem a ver com vontade, né? Tudo isso tem a ver com esse impulso. Mas quando Joana fala que que a vontade é um impulso que vem do espírito, ela está falando, então, que a motivação para estarmos aqui encarnados é do espírito. É do espírito. É essencialmente do espírito. É o que nos dá sustentação para estarmos encarnados. A questão é que muita gente, os filósofos principalmente, eles estudaram bastante as questões da vontade. E Schopenhauer, por exemplo, ele é um filósofo que Jung foi buscar em Schopenhauer as questões que poderiam direcionar um conceito que Jung estava trabalhando, que era a libido, que também como sinônimo a nossa energia psíquica. Tá? E é isso que nós estamos tratando. A nossa energia psíquica, que é considerada para Jung como as diversas motivações que nós temos na nossa vida para diversas coisas, não apenas sexual. Freud ficou com a libido apenas sexual. Ele não conseguiu entender, ou ele não quis dar atenção para o fato de que quando nós estamos estudando, quando nós estamos realizando alguma tarefa, trabalhando, nós também estamos imbuídos de libido, que é a mola propulsora da vontade. Para que a nossa vontade seja dirigida para algo ou para alguém, há necessidade de ter libido, que é a nossa energia psíquica. Tá? Você vai dizer assim, mas é que quando eu estou me relacionando, eu tenho tesão. Essa é a libido sexual. Mas eu tenho que ter libido também para sustentar uma relação independente do sexual, para conversar com a pessoa, para ajudar a pessoa se ela precisar, para pedir ajuda se eu precisar, para educar os filhos. Tudo isso é a libido que ajuda a gente a estar se relacionando, né? Então, a vontade, ela é essencialmente uma força da alma que nos permite estarmos em contato com, seja o que for. E Schopenhauer ele fala assim que a vontade é a própria essência da subjetividade, é a essência do eu. Para Schopenhauer, que ele era um filósofo alemão pessimista, ele dizia que tudo estava em torno da nossa vontade, era como se fosse a vontade nos guiava, que a gente não tinha discernimento das coisas, apenas vontade, né? E o Jung, então, ele foi dizer assim, não é bem assim. Isso que ele está dizendo tem a ver com a libido, né? É um instinto de propagação das coisas, de conservação da vida, da vontade de existir, de realmente estar na vida. Esta é a libido que Jung entendeu da fala de Schopenhauer. Que aí nós vamos para a doutrina espírita e temos ali a lei de conservação, que também nos fala da importância do espírito manter sua ligação com o corpo físico e o corpo físico manter a saúde em dia. É um compromisso que nós temos. E se nós perdemos essa vontade de saúde, de estarmos aqui na vida, a gente corre um risco, né? É o risco que muitos correm quando têm uma ideia. Primeiro é uma ideia, não é? De morte. Não, às vezes tem estágios, né? Primeiro a pessoa tem ideias, fica desanimada. Se ela faz planos, aí ela começa a correr risco. E se ela tem tentativas de morte, suicídio,
aí sim que é uma pessoa que ela tem um risco, ela está perdendo a vontade de manter a vida, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa estar atento, se dispor a ajudar, as casas espíritas precisam estar atentas a isso, né? Aí que tá, né? Teve um outro filósofo, o Nietzsche, e que Joana ela chama atenção para isso, né? Que ela citando Nietzsche, ela diz, né? Que se a vontade do homem, que Nietzsche fala, né? Que o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Então, ela diz assim: se essa vontade de querer fazer o que quer não for apenas do ego, for algo que vem de uma motivação elevada, ou seja, que se nós ouvirmos nossa voz interior, que é a voz do espírito, então que ela concorda com Nietzsche. Mas se ele está falando apenas do ego, apenas dessa vontade egóica, que a gente fala então que é o egocentrismo e às vezes o pior, que é o egoísmo e o orgulho, aí ela diz então que a nossa vontade ela vai ficar deturpada, vai ser unilateral, não vai ser completa, que é você realmente realizar a vontade do espírito e da encarnação atual da personalidade. A Joana de Ângeles ela não descaracteriza, ela não despreza as necessidades da personalidade atual. Ela fala que nós estamos encarnados num corpo físico que tem necessidades. Então, nós precisamos estar alerta para cumprir, para atender essas necessidades. Então, eu estou cansada, eu vou descansar. Eu estou com fome, eu vou comer. E por assim vai. Eu quero estudar, eu vou me engajar num curso. Ela diz que sim, nós temos uma vida humana para cuidar. Mas não só, não pode ser só a vontade da personalidade que é agora encarnado. Nós precisamos olhar profundamente para aquilo que realmente faz sentido, que é a nossa individualidade, que é de onde vem a vontade do espírito. Alguma questão, pessoal? Vocês podem me interromper, viu? Ou escrever ali no chat. Como é que vocês estão indo? Quando você está Que vocês... falando da, Oi, da- oi, Sheila. Posso Oi, falar, Mônica. Maria? Sim, pode falar. Oi, oi. Eu fiquei questionando as suas palavras, né, analisando aqui, sobre o hiperfoco. Quando você realmente foca no estudo ou foca em algum trabalho, e essas necessidades básicas que você falou, que a gente não percebe a fome, não percebe certas necessidades, né, do nosso corpo físico, e fica focado naquilo ali, até o sono não aparece, porque tem um hiperfoco. Isso também faz parte da vontade ou isso já é um distúrbio psicológico? Não, o termo hiperfoco está sendo usado para as pessoas que têm pelo menos duas condições que são consideradas, né, um cérebro diferente, um cérebro neurotípico, né? Não um cérebro típico, tá? É neurodivergente, que é o TDAH e o autismo. Então, agora, essas duas modalidades de funcionamento do cérebro são diferenciadas, porque no caso do autismo tem níveis de graus de necessidade de suporte que vai até o nível muito alto, que são as crianças que são diagnosticadas bem cedo, em torno de 2, 3 anos, e aí isso já vai começando a receber estímulos para que elas adquiram e que elas se adaptem ao mundo, porque o cérebro delas tem um outro funcionamento, um outro tempo. Então, hiperfoco é um termo que está sendo usado para quem tem o funcionamento TDAH ou um autismo leve. O autismo médio e alto, não, ele já tem outras necessidades, não, eles não entram nessa abordagem. Aí, então, pode acontecer da pessoa perder o ritmo do tempo e ficar ali realmente muito ligada naquilo. Mas em algum momento ela vai sentir uma tontura por causa da fome, porque vai baixar a glicose no sangue e vai dar essa tontura, né? Então, o corpo ele vai anunciar de alguma maneira. Se não tiver mais ninguém para falar para a pessoa, fulano, não vai almoçar, não vai jantar, né? Mas os adolescentes, às vezes, eles passam a noite, eles viram a noite
no computador, jogando uns com os outros, e eles também não se ligam para outras necessidades, não vão ao banheiro, não tomam água, não ficam ali, tá? Isso é um risco mesmo, né? Você está prejudicando o corpo físico, tá bem, Mônica? Já é patológico, não é dentro do normal, já é uma linha patológica, então. É Já é isso que eu estou um te dizendo. alerta. No TDAH e no autismo, a pessoa autista com autismo, né, que se fala, não a pessoa. Eles estão querendo tirar o termo autista. Eles querem falar a pessoa com autismo. É uma característica, não é patológico, é característica. Eu estou chamando aqui de que pode gerar um prejuízo nos adolescentes que não têm nenhuma característica dessas, mas ficam tempo demais nesse hiperfoco, ficam jogando e abrem mão de comer, de fazer outras coisas, tá? Preferem jogar. Aí eu estou falando, ó, preferem já é uma qualidade da vontade. Você opta, você faz uma escolha. As escolhas são características da vontade, por exemplo. E as escolhas são responsabilidades de quem está escolhendo. Mesmo que eu não faça uma escolha. Eu não sei se eu vou comer. Não sei, eu fico esperando, tá? Vamos dizer que a pessoa faça isso. Ela está fazendo uma escolha também. Ela está escolhendo não ter a escolha de sair para ir comer, por exemplo. Fica esperando alguém chamar. Então, a personalidade da criança, no início, ela vai precisar de orientação para ela poder se firmar. Então, até a pré-adolescência, 10, 11, 12 anos, a criança está muito na esfera da família e dos pais, dos cuidadores. Isso faz, então, com que as escolhas dela, ou tudo que está em torno dela, seja muito de acordo com o que ela está aprendendo ali, com o que é permitido, com o que é facilitado ou negado. Então, a nossa vontade, ela tem esse germe, ela tem uma origem. Se a nossa vontade foi alimentada, se nós fomos perguntados, se nós tivermos essa oportunidade de escolher, então a gente vai conseguindo fazer uma diferenciação na nossa vontade. Mas se, por exemplo, nós tivermos pais extremamente autoritários, que não importava a tua vontade, você precisava fazer o que eles mandavam, o que eles queriam, o que eles mandavam, e você obedecia cegamente, então depois na adolescência, em torno de 12 para frente, quando você já está nas relações mais sociais, porque a adolescência ela é esse treino das relações sociais, é quando não é mais criança, é um pré-adolescente, vai para o mundo e vai se relacionar com outras pessoas que não são a família. Ali, se ele não souber escolher, ele também vai ser guiado pelos outros. Alguém vai escolher por eles, tá? E isso é um perigo, se a gente for ver. Pelo fato de que a gente não sabe a quem o adolescente vai se associar e de que maneira essas escolhas vão ser feitas na vida dele. Entendeu? Porque que desenvolver a vontade, o impulso de querer fazer as coisas na criança e no adolescente é importante, pelo fato de que depois, na adolescência, ele precisa saber escolher, saber exercer a vontade dele. Tá? E, por exemplo, Obrigada. já ouvi muitos adolescentes respondendo assim para os pais: fulano, né? Deixa o computador, vem comer, ou vai fazer alguma outra coisa, vai estudar. Não. Eu não posso. Meus amigos estão aqui comigo. Eu estou jogando online. Eles falam isso. Eu não posso sair daqui. Sabe? A vontade dele, do adolescente, não existe. Existe só a vontade do grupo, coletiva. Isso é um perigo também. Porque a diferenciação não acontece, sabe? A pessoa está sendo formada no bloco, junto com todo mundo. Tá? Então, chamar atenção para que a criança e o adolescente reconheçam seus desejos, né? Aquilo que está motivando ele a fazer uma coisa ou outra.
né? Isso vai fazer diferença. Aí nós entramos numa questão que é propriamente, além do self, né? Além do espírito estar movendo o indivíduo nessa personalidade, então, para que ele faça escolhas, o espírito vai nos provocando. De que maneira? Todos os dias. A gente não tem propriamente uma consciência do que acontece. A gente tem uma ideia, a gente tem ou um pensamento, ou um sentimento, ou até um querer, né? Essa vontade que vai, me deu vontade de falar com fulano de tal. Aí eu falo com fulano de tal, vamos criar uma historinha assim, né? Eu tô desempregada, não sei o que fazer, já levei currículo para tudo, ninguém me chama. Veio uma ideia, vou falar com fulano de tal. É um pensamento. Aí vem, o pensamento se comunica com a minha vontade, tá? Liga para ele, faz, né, uma ação, vai e faz, liga para ele, manda uma mensagem, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E aí a minha vontade de fazer o movimento vai depender da ideia que eu tenho de fazer isso, de fazer um pedido para essa pessoa. Oi, fulano, faz muito tempo que eu não falo com você, mas eu lembrei, a gente trabalhou junto uma vez aí, eu estou precisando de trabalho, você sabe de alguma coisa? Olha só, você precisa ser humilde para fazer isso. Você não fala, nunca mais falou com a pessoa e acaba fazendo uma ligação para pedir um auxílio. Vamos dizer, então, dentro da nossa criação, né, de história aqui, que os amigos espirituais acionaram, né, a nossa fonte geradora de vontade de ideias, que é o espírito, falou, ele tem um amigo tal, quem sabe ele faz uma ligação. Então, veja que precisou dessa conexão através da minha vontade, de um pensamento que também vem do espírito, acionando a minha vontade para ter a ação. Tá bem, gente? Então, olha como isso é muito mais elaborado. Não é simplesmente fruto de uma necessidade básica, como fome, como sono, como sede, como desejo sexual, estar conectado, pertencer a um grupo, a uma família. Tudo isso é da vontade também, mas é desenvolvido. A criança desenvolve precocemente e ela vai, ao longo da vida, né, alimentando, reproduzindo, repetindo esses comportamentos. E tem muitos comportamentos que simplesmente estão na vida. Não tem, a gente não questiona. Vocês questionam por que vocês fazem determinadas coisas? Vocês se questionam? Se não se questiona, é bom questionar. Não, é sério. Porque Às vezes a pode gente, ser que... às vezes a gente até se questiona, mas as respostas não vêm de imediato, né? Mas é muito importante a gente se questionar. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa que não é nem ideia minha, eu só estou reproduzindo o que está na minha família há muitas gerações. E se isso está acontecendo, é fundamental que eu pare e reflita sobre a importância de eu ainda fazer aquele tipo de coisa. Porque pode não ser mais da minha vontade, mas eu continuo sendo leal, isso se chama lealdade familiar. Eu continuo sendo leal ao que a minha família me ensinou. E eu tenho muito medo de sair dessa lealdade, porque eu aprendi que a lealdade ela está acima de tudo. A lealdade familiar está acima de tudo, não importa o meu desejo. Se é assim para você, então começa a questionar, porque isso também mostra uma indiferenciação. Eu não saí do meu núcleo familiar, eu estou indiferenciada ainda. E aí essa diferenciação ela vai me ajudar. Às vezes é assustador, porque eu tenho que romper com algumas coisas às vezes. Eu tenho que dar um basta, eu tenho que às vezes me afastar da situação. Só que talvez, na medida em que eu vou crescendo, né, que eu vou encorpando no autoconhecimento, a gente fala mesmo em ganhar corpo, sabe? Fazer corpo, que é o autoconhecimento
de todas as coisas da minha vida, inclusive da consciência corporal. Então, eu ganho corpo quando eu amplio a minha consciência. Ganho corpo psíquico e corpo físico. Eles estão interligados, tá? Não é separado. E não ter consciência do meu corpo psíquico, que é o mais grave, faz, consequentemente, eu não ter consciência do meu corpo físico. E essas são as pessoas que acabam adoecendo diretamente. São pessoas que têm doenças psicossomáticas. E tem pensadores da psicossomática que dizem que todas as doenças são psicossomáticas. Elas acontecem primeiro na psique e depois elas vêm para o corpo físico. Tá? Aí você vai dizer, mas as viroses, as bactérias, elas estão no corpo, elas estão na vida, né? Elas estão em toda parte. Só que o nosso corpo se abre ou não para as bactérias, não é? O nosso corpo tem uma defesa muito potente contra vírus e bactérias e todos os agressores, alergênicos ou não. Só que quando a gente cai com essa defesa, não só na nossa imunidade, que é a imunidade do corpo físico, mas também uma imunidade psíquica, se a gente pode dizer assim, sabe? Porque a gente não tem consciência do que está acontecendo. Simplesmente nós estamos vivendo um dia após o outro e quando nos damos conta, nós estamos sendo invadidos por doenças. E as doenças alérgicas, elas têm essa conotação psicossomática. Elas elas vão direto para o corpo físico. E a pessoa tem uma resposta direta no corpo, tá? Por isso que eu estou falando que o corpo psíquico e o corpo físico, eles são praticamente assim, concomitantes, né? Uma coisa funciona junto com a outra. Você ia falar aquela hora, Maria? Não, foi isso mesmo que eu disse. Sim, tinha. Não, quando a gente, das vontades, as nossas vontades superiores e as nossas vontades mais, chamar de banais, né? Mais do dia a dia, Uhum. terra a terra, né? Não, eu lembrei acho que é uma passagem bíblica que fala assim, nem só de pão vive o homem, né? Que a gente tem a Uhum. necessidade do aprofundamento espiritual para buscar os sentimentos, as vontades mais nobres, né? Que nos impulsiona para o crescimento espiritual, né? Não somente a satisfação das nossas necessidades básicas, né? Sim. Sheila, eu estou vendo que o Vinícius fez uma pergunta lá no chat, não sei se você tem acesso. Ele mandou para você. Ele Ah, mandou só para Maria. tá. Então, acho que eu não sei, não configurei o negócio aqui direito. É Não, a per- ele que tem que marcar, mandar para todo mundo. Mas tudo tá. bem, pode Ah, falar. a pergunta dele está assim. É porque não tinha essa opção, só aparecia mandar para Maria ou para Alex Rodrigo. Oh, tá É. certo. Você pode fazer a pergunta diretamente, então, Vinícius, para Eu Sheila. ia perguntar se existe, poderia citar algum exemplo desse tipo de vício familiar que você comentou, de uma prática que pode estar na família há gerações e você não sabe exatamente por que você faz aquilo. Só para exemplificar, ver se eu posso identificar alguma coisa Desde assim. coisas mais simples, Vinícius. Sabe aquela coisa assim que você não sabe por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Não sabe. Mas aí, tá, Uhum, já que cortou a cabeça e o rabo, você faz uma comida, uma parte, assim, um alimento que chama pirão. Não sei se você conhece. Que você ferve a uhum, cabeça e o rabo, coloca uma farinha e faz um pirão. uhum. E aí você vai descobrir que gerações atrás, a tua bisavó tinha uma forma pequena que não cabia o peixe inteiro. Então ela cortava a cabeça e aquilo seguiu. É uma metáfora que se fala, né, justamente para explicar aquelas ideias que estão na família, aquelas regras, sabe? Aqueles costumes que ninguém sabe quando começou ou por que começou, mas está na família e você segue fazendo. Isso é uma questão bem banal, né, de comportamentos, mas também escolhas profissionais ou até ligações. Algumas famílias assim, elas têm regras muito rígidas.
a respeito das escolhas que a pessoa vai fazer quando ela se casa. Não, se casou, você vai levar o relacionamento até o final. Na nossa família não é permitido separação, por exemplo. E por aí vai, sabe? Eu estou falando que se você não reconhece a tua vontade, se você não faz escolhas por você mesmo, você pode estar fazendo escolhas que estão direcionadas por pessoas da tua família, por exemplo. Que isso que é a lealdade familiar. A escolha Uhum. da profissão é uma coisa muito forte. Às vezes são famílias de advogados, famílias de médicos. Alguém naquela família tem que ser o médico, sabe? E assim vai, naquela geração, melhor dizendo. Naquela geração, alguém tem que ser o médico, o outro tem que ser. E vamos, porque isso fica cristalizado, mas não Uhum. representa a vontade do indivíduo, tá? Isso é um exemplo que eu estou dando para você aprender a diferenciar a tua vontade. Mas, por exemplo, você também pode se juntar a um grupo de pessoas políticas, por exemplo, e fazer a vontade do grupo. Você não tem condições de sair fora, porque se você sai fora da vontade do grupo, você é excluído. Tá? Então, esse é o sentimento de pertencimento que também é forte na vida das pessoas e as pessoas às vezes se submetem para não serem excluídas de determinados grupos. Ela não está exercendo a vontade dela, ela está exercendo uma coação, por exemplo. Uhum. Fez sentido, Vinícius? Sim. Conseguiu pensar em Eu consegui pensar situações? uma coisa, por exemplo, para quem não veio de lar espírita, mas já tinha um histórico cristão, porque acho que uma prática de um grupo, por exemplo, de que, por exemplo, o cristão, no geral, quando ele inicia a oração, ele fala amém. E o espírita fala que assim seja. É uma coisa que eu acho que não é uma regra, né? Mas é uma prática de alguém que começou em algum momento e que se segue, mas que acho que não teria, eu imagino, né, um motivo racional para isso. Isso é bem uma questão assim, mas quer dizer a mesma coisa, viu? Sim, É, seja é, é a amém. mesma coisa, eu sei, só que em português. É. E amém é que língua? Acho que é hebraico, aramaico. Hebraico? É? Amen, em inglês. É, Amen. Não tem a ver É, com Alex? latim, não? não sei. Ou eu também não sei. Sei Mas que é de Só alguma pôr no Google uma língua aí. Só antiga. alguém já vai nos responder já já. Só um o pouquinho. doutor Google responde. Mas eu acho que o latim também é também amém. Vem do latim. Porque isso vem em orações que vem do latim, é por isso que eu É, conectei com o latim. Mas Eu peraí, botei aqui no Google, diz que é do hebraico, então é é É hebraico? hebraico. veio Eu lá do também povo sabia que era judeu. hebraico. Então é Pode hebraico. falar, Alex. Mas tá bem, obrigado por responder a pergunta. o que eu Oi, achei Nada. desculpa, eu posso falar, Sheila? Pode. Pode. Eu gostei e da sua opinião agora, que você disse direita, esquerda. É como se fosse política, tá bom? Uhum. E casamento, relacionamento, o que for. Se o casal vai para a direita, um vai para a esquerda, o relacionamento acaba. É que nem É, política. é. Isso aconteceu comigo e eu vejo acontecer com muitas outras pessoas sobre e não eu não vou pôr o ponto de política, mas direita e esquerda. Os, eu não, como eu não quero pôr. Eu quero pôr política, mas ao mesmo tempo eu não quero pôr a política aqui dentro da mesa, entendeu? Mas Sim. é isso mesmo, é isso que você mesmo disse. Quando um relacionamento, um divórcio, um casamento se acaba, é porque um foi para a esquerda, outro foi para a direita. Pode É ser. isso aí. Não, É pode ser, isso, Alex. isso que eu sinto, é isso que eu Houve um vejo, é desencontro isso. das vontades, né, É, Alex? é, Houve um. correto. É isso que eu vi, é isso que aconteceu comigo, com outras, outras pessoas e que eu vejo, Uhum. e, e
realmente a política, às vezes, tem influência no espiritismo também. Sim, sim, sim. Sem dúvida, a política tem influência 99%, e no espiritismo, como se como lidar com a direita e, e a esquerda. Eu sou neutro. Sim. Eu Mas, Alex, sou olha neutro. só, Oi, pode falar. a doutrina espírita não são os espíritas. As pessoas são espíritas e têm orientação para a direita ou para a esquerda, tá? Então, a doutrina espírita não são os espíritas. A doutrina espírita é formada pelos espíritos. São os espíritos que nos trazem a doutrina espírita. O que a gente faz com ela, aí também está dentro do nosso livre-arbítrio, né? A gente pode estar errando a forma da É, gente lidar, né? desculpa. Darth Vader, o Dark Side of the Moon, a gente fala. Não, tá Todos bem. nós, todos nós temos o lado negro dentro de nós. Todos, É a todos. sombra. Todos nós carregamos o nosso karma. É. O que for. Isso aí. É assim que eu sinto. É assim que eu sinto com nossos. Lutar com o nosso próprio ego. Ego tem o lado negro e eu tenho o lado branco. Aí eu tenho que lutar e dizer, não, você não vai vai me derrubar. Não. Pois então. E aí você pensa o espírito tendo que lidar com o ego, que muitas vezes não vai fazer o que ficou comprometido, justamente porque esquecemos o passado quando reencarnamos e não sabemos dos compromissos que o espírito assumiu. E aí nós ficamos muitas vezes teimando com o espírito, o ego teima com o espírito, com o self, e não cumpre, sai completamente fora do programa reencarnatório. Isso tem uma consequência, porque nós somos chamados para voltar a fazer aquilo que nos comprometemos. Somos chamados. Então, nós estamos dizendo aqui que, às vezes, as escolhas do ego, a vontade do ego, as escolhas que ele faz justamente pelo livre-arbítrio, pode estar equivocada. E nesse equívoco que o ego faz, ele se afasta da sua necessidade primária, que é a realização do programa reencarnatório. Tá bem, gente? Entendi. Obrigado, Sheila. Nada. Obrigado pela explicação. Então, a Joana fala assim sobre o livre-arbítrio, né? Desenha-se o caráter da responsabilidade ante o que se almeja e como utilizar sua conquista após adquirida, depois que você adquire essa responsabilidade, né? Como utilizar? Não pode ser dissociada da faculdade de renunciar a outros valores, o que produz de imediato o medo pela liberdade de escolha, que afeta inevitavelmente o livre-arbítrio. Então, a Joana está falando aqui que quando nós temos uma responsabilidade adquirida pelo nosso processo evolutivo, as nossas escolhas vão ficar bem mais complexas, mais difíceis de serem tomadas, pelo fato de que quanto mais eu estudo e me aprimoro moralmente, então eu tenho uma evolução intelecto-moral, né, como se diz, melhor eu posso escolher. Tá? É algo que vai ficando cada vez mais aprimorado dentro de mim e mais direto, assim, eu consigo perceber bem aonde vai me levar aquela escolha que eu estou fazendo, né? E aí falando do que vem de dentro e o que vem de fora, que isso são fatores endógenos que vêm de dentro e os exógenos que vêm de fora, que a gente fala constantemente em várias situações. Porque sim, nós estamos no meio de duas forças. Essa força que vem de fora, que são as exógenas, com X, exógenas de fora, e de dentro, endógenas que nos afetam. E justamente quando nós temos uma vontade que vem de dentro, mas ela não condiz com a moral, com os costumes sociais, ou com o desejo da minha família, aí entra no choque. Então, aquela vontade que veio de fora, aquilo que eu estava falando para o Vinícius, né?
Então, a minha família vai dizer para ele, a Sheila vai ser advogada, ou vai ser médica. Fico ouvindo isso. Quando você crescer, você vai ser advogado, vai assumir meu escritório, não sei o quê. Ficam falando para a criança isso, né? Aí, quando eu cresço, eu falo, mas eu não quero ser. Então, a minha vontade não coincidiu com a vontade que veio de fora. E aí, nesse sentido, eu posso ter um choque na minha escolha, na minha vontade, eu posso ficar até deprimido por não corresponder ao que está sendo colocado para mim, e eu preciso dizer um não. E isso é uma força que eu vou adquirindo com o passar da minha maturidade, tá? Então, daí a vontade também está relacionada não só com a minha capacidade intelecto-moral, mas também com a maturidade emocional. Porque o ego que não amadureceu, um ego que ficou no tempo da infância, ficou preso na infância, até porque não foi estimulado a fazer escolhas, aí ele fica sempre esperando que escolham por ele. E aí, esse adulto que precisaria fazer uma escolha profissional e não faz, ele se torna um adulto infeliz, porque vai viver a vida, vai viver uma escolha que não é dele. A Joana fala que, eu não sei, pessoal, vocês sabem que a gente, naqueles estudos que nós fizemos para coordenadores, nós temos 2 livros para coordenador, sabe desses livros, né? Já saiu o 2º volume também. E aqui tem o capítulo que fala sobre isso, é o capítulo 7. Então, no capítulo 7, realidade psíquica, a Maria tem, ó. E aí ali tem uma passagem do querer retamente que está muito bem explicado no livro Plenitude, de Joana de Ângeles. E o querer retamente, para Joana, significa de você conseguir fazer a identificação daquilo que realmente está te movendo, para que você possa fazer uma escolha acertada. O retamente, que ela diz ali no Plenitude, tem a ver com assertividade, né? Com aquilo que eu consigo perceber, pesar os prós e contra e encontrar a melhor forma de realizar o que... Ali são 8 itens, né? São 8 situações, mas o querer retamente, no texto está falando assim, ó, é como Joana traz, né? É como se aquilo que mais se teme sempre acontecesse, exatamente por estar registrada no cerne do ser a necessidade dessa experiência para vir a ser vivenciada, para contribuir eficazmente em favor do amadurecimento psicológico, do crescimento cultural, da realização pessoal. Querendo dizer, então, que nós temos ali no programa reencarnatório uma escolha, uma necessidade, algo que é importante para eu desenvolver nessa encarnação. E eu acabo sofrendo esse impulso endógeno, que vem então do espírito, que vai me motivar à realização. Mas aí chega e pode parar no ego, né? Como a gente estava falando, o ego pode, eu tenho medo, eu não vou fazer, eu não tenho coragem. E aí Jung fala que o medo tem um contraponto, um oposto complementar no desejo, que é a vontade. Então, aquilo que eu tenho muito medo, eu também tenho um desejo muito forte. Eles são complementares, opostos complementares. Quando você quiser saber qual é o teu impulso, qual é a tua vontade, aquilo que você tem como uma marca na tua reencarnação para ser realizado, observe teus medos. Tá? Então, aquilo que te amedronta demais é o que também está te trazendo onde você vai precisar seguir. E também eu queria lembrar, nós temos até 5? Né? Na verdade, a gente teria mais 3 minutinhos. Não, nós vamos mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Mas ali tem a forma de escolha do Assagioli, que é da psicologia transpessoal. Aí ele fala dos níveis de escolha, né, da vontade, que eu não vou tratar disso agora. Eu queria falar de como Jesus perguntava para aqueles que ele estava tratando. É uma forma muito bacana da gente entender a vontade. E porque Jesus respeitava a vontade das pessoas.
Tu crês que eu te possa curar? Tu crês que eu te possa curar? Ele não dizia, pode deixar que eu te curo. Não, ele não fazia nada que a pessoa não quisesse. E por que isso, gente? O que vocês acham? Ele Acho respeitava que era muito. para testar, acho que era para testar a fé, né, da pessoa também, né? Era para ver a vontade da pessoa. Tinha Isso, vontade, o isso. desejo dela, a vontade. O desejo e, claro, a fé também. Mas eles não conheciam Jesus, Paulo. Eles não conheciam Jesus, eles estavam ouvindo falar de Jesus, eles tinham visto que algumas pessoas se curaram, e eu penso assim, que as pessoas É tinham mais, muita... Hã? é mais vontade mesmo, você tem razão. É, eles não tinham essa ideia da fé, né? Que, Eles não sabiam ainda quem era Jesus. mas sabiam que ele curava, né? Porque, é, Se eles tivessem a força interna, ou seja, o desejo, a vontade do Espírito de serem curados, aí a partir da cura, eu penso que eles desenvolveram a fé. Tanto que alguns seguiram Jesus, outros voltaram para o comportamento antigo e voltaram a ficar doentes de novo. Então, não se trata simplesmente Jesus curou para sempre aquela pessoa. Não, dependia muito do quanto ela realmente conseguiu assumir o querer daquilo que ela estava ganhando, que era a saúde. Ela estava ganhando a cura da doença dela, certo? certo. Então, isso é uma coisa muito bacana assim da gente pensar, que o impulso na nossa vida ele precisa estar condizente com aquilo que a gente realmente deseja. E a única maneira de descobrir isso é fazendo uma avaliação profunda, né, naquilo que está realmente nos movendo. Aonde eu vou? Aonde eu vou chegar? O que eu quero chegar? O que eu quero fazer? Não quero nada, eu simplesmente estou pela aqui, vocês sabem, né? Vocês conhecem um cantor de pagode, Zeca Pagodinho, né? Já se conhecem ele, né? Eu acho que o Zeca Pagodinho vai responder por algumas encarnações na música que ele fez. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, tá? Eu acho que não vai ficar barato isso aí, não. Que ele canta muito isso, as pessoas repetem muito isso, e as pessoas seguem, às vezes, como um mantra, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E tá errado, né, gente? A vida não pode nos levar. A gente, não é? A gente precisa ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Se a vida está me levando, eu não sei onde eu vou chegar. Vocês já tinham pensado nisso? Sim, não, eu estou aqui raciocinando, né, esse ponto aí da vontade, porque eu acho que a vontade, quando é como força da alma, quando a gente tem consciência de que tipo de vontade a gente está tendo, ela vem, esse desejo, essa vontade, ela tem muita força, porque ela a gente está falando aqui que é uma das forças da alma, né? E elas dão direcionamento para a gente. Porque eu tenho experiências na minha vida também que você vê, você não para direcionar o teu pensamento, a tua vontade, o teu, né? E aí fica muito jovem ainda. Eu li um livro que era de um escritor americano, James, eu esqueci o nome do. Mas com a passagem lá, que essa passagem me acompanhou o resto da vida, me acompanha. Ele fez uma comparação que a nós, quando você não tem muito sentido, você não tem direcionamento, você não sabe o que quer, qualquer coisa serve, é como um barco que está no meio do mar e o timoneiro não sabe para onde vai. Qualquer lugar, então esse barco não vai chegar a lugar nenhum. Aí a comparação dele, a nossa vida é como esse barco. Você tem que saber o que você quer, você tem que direcionar. E eu acho que coincide perfeitamente com o que a gente está vendo aqui hoje sobre a vontade. Sim. É, E principalmente assim, nessa passagem que Jesus respeita, né? Jesus sempre respeitou o desejo, né? E daí, se a gente levar isso para a nossa vida atualmente, muitas coisas não estão acontecendo para nós
até porque nós não conhecemos a nossa vontade, porque ainda não estamos exercendo, ou estamos exercendo com desequilíbrio, com querer desmedido, que aí é o oposto do querer retamente, e numa ilusão imediatista de realizar as coisas apenas por algo superficial, né? Imediatista, hedonista, que Joana fala. Ela chama muita atenção nisso, que se nós estamos sendo movidos por vontades hedonistas, assim, de realização de prazer apenas, aí nós estamos inconscientes mesmo, né? Da nossa realidade psíquica e aquilo que precisamos realizar, porque nós temos uma tarefa, gente, nós temos um compromisso espiritual, e o mundo está acontecendo ao nosso lado, como diz Joana ali no filme do Chico, para nos mostrar aquilo que nós precisamos enxergar dentro de nós, que é o que o Alex falou, que é a sombra, que é o lado escuro da nossa sombra, que é o lado escuro do nosso ser, né? Que é a sombra, está escuro, não está na luz, é só por isso. Não é que é negativo, não é que é diabólico, não é. Mas pode criar dentro de nós um conflito muito grande. E é nisso que o autoconhecimento nos ajuda, a diferenciar os nossos aspectos de luz e sombra e nós sabermos escolher melhor, né? Na verdade, o que a gente está querendo chegar no ponto é de uma escolha acertada, de uma vontade reta, né? Retamente, de algo que vai efetivamente me levar para a realização da minha experiência reencarnatória atual. Eu posso fazer escolhas equivocadas, todos nós fazemos, o tempo todo. Às vezes a gente pensa que, então eu vou, sei lá, eu vou gastar um pouco mais esse mês. Aí quando eu vejo, eu não consigo dinheiro para pagar. Aí eu fico endividada. Todos nós fazemos escolhas equivocadas por um impulso. Mas quando isso se torna um problema, por exemplo, uma compulsão por compra, eu preciso de tratamento. E por aí vai. Se eu faço escolhas em relação a vícios mais graves, né? Eu também estou me comprometendo. Ou seja, o tempo todo, eu não estou à toa na vida. A minha vida é um comprometimento constante. Acho que é isso que é importante a gente pensar, né, Maria? Né, pessoal? Com quem eu estou me comprometendo, com quem eu estou me associando, quais são as escolhas que eu estou fazendo para a minha vida pessoal, minha família, meus amigos. Tudo isso são escolhas, são fruto da minha vontade, né? Ou não, ou eu não estou exercendo a minha vontade, estou deixando que escolham por mim. Gente, é muito sério, muito importante, sabe? E junto com o pensamento e o sentimento, que aí eu vou analisar a qualidade, né, daquilo que está vindo para minha consciência, vou analisar meu pensamento, que é uma força viva, vou analisar meus sentimentos, que também é uma força viva, e muitas vezes, quando estão associados, pensamento, sentimento e vontade, eu não vou diferenciar uma coisa da outra. Quando eu vejo, eu já estou falando aquilo, está vindo no meu pensamento e eu falei. Eu não segurei o que eu estou falando. Aí vou me arrepender? Posso me arrepender, mas isso é aprendizado. E aí, quanto mais maturidade eu tiver, mais eu vou aprender a discernir. É o momento de falar? É o momento de falar o que eu estou pensando? Não, não é. Mas eu já pensei. Então, eu já emiti. A onda mental do que eu pensei já foi. Vai chegar. Onde quer que seja. E aí, quando eu falar, de repente, a coisa é um pouco mais aceitada, sabe? Já chegou no inconsciente das outras pessoas, e aí eu já, quando falo, tenho uma outra recepção. Mas isso é um outro assunto, né? Sheila, quer dizer que sem a nossa vontade, estamos alheios à vontade dos outros. Eu estou dando um exemplo de trabalho e um mal profissional, que, como você disse, a coisa de família, que vem, você vai ser um bom dentista, você vai ser um... né, a pessoa se forma, acredita que é a vontade dela, mas não é, entendeu? E a sociedade que ela está envolvida. Então, ela faz a vontade dos outros e, às vezes, ela não sabe nem o que ela quer. Pode se encaixar nisso, não é isso? Pode sim. Pela Mas, necessidade... como eu disse, Mônica, mesmo a pessoa que... Também. Desculpa, não ouvi. Não, pela necessidade financeira também,
ela não tem tempo nem de pensar no que é que ela quer, não tem tempo nem de pensar, analisar, entendeu? A vontade que ela queria. O que é que eu gostaria de fazer há 10 anos atrás? O que é que eu teria feito? Entendeu? Porque é como o Zeca Pagodinho disse, deixa a vida me levar. Eu vejo dessa forma da necessidade que não tem. Não veja não veja não, por favor. Eu estou trazendo como exemplo negativo. Não é para fazer Não, assim. não, mas o que eu quero dizer é assim, é diante das dificuldades financeiras, e você vai levando junto, olha, eu tenho que trabalhar nessa empresa, porque só tem ela que te aceita, e você vai ficando, e a gente vai se amarrando. É como se, é como se amarrasse a gente mesmo vai se, porque a gente não consegue fazer, não tem forças para lutar contra esse sistema que você precisa da tua vontade. Peraí, eu não estou feliz aqui. Não é minha vontade fazer isso, entendeu? Eu fui ensinada assim, mas eu não quero mais estar nessa religião católica, eu quero estar na espírita. E às vezes, realmente, é aquela coisa, é expulso da família, expulso da empresa, expulso de onde você estiver, que você vai É, fazer sua vontade. é. Não Não, é Zeca exato, né? Pagodinho. E a Não é Zeca escolha, Pagodinho. às vezes as escolhas elas são sofridas, mas são necessárias. Tem isso também. E outras coisas também é a pessoa dizer que ela não escolheu, que ela foi sendo empurrada, ela foi fazendo. Isso também é uma escolha, porque ela não está agindo para mudar essa situação. E ela teria condições de fazer isso. Se ela não tem condições de fazer isso, se ela é uma pessoa totalmente dependente, ou ela tem condição física, mental que ela não pode escolher, é outra coisa. É um processo reencarnatório em que ela veio para não escolher nada, para seguir o que os outros vão fazer por ela, porque senão ela não vai conseguir sobreviver. Mas isso é uma condição daquele momento do espírito. É um período curto. Quando passar esse período dessa encarnação, o espírito vai poder ter outras oportunidades de escolha. O espírito continua aprendendo, mas com aquela experiência reencarnatória de privação dos sentidos, por exemplo, aí ele vai ter aprendido muito. Vai ter aprendido que em outro momento ele exagerou, ele negligenciou, ou ele fez outras pessoas sofrer. Enfim, a gente sabe, né? Que as consequências são por aí. Tá bem? Obrigada. Imagina. Interessante, muito interessante. A gente é É. sempre consciente desses pontos, né? Vivermos conscientemente dessas, dessas condições, né? De escolha, de vontade, quais são as minhas vontades, onde E elas há me quem levam. diga, e há quem diga que estudar Joana de Ângeles não é estudar espiritismo. Ah, é porque não conhece nenhum dos dois. Acho que Exatamente. quem afirma isso não conhece nem o espiritismo, muito menos tem noção do que Joana disse, E né? é a psicologia espírita, exatamente. Mas é muito triste, tem muita gente em muitos lugares que né, não aceitam, né? Acham que é. Nem sei o Elas que acham. estão fazendo umas escolhas meio que inconscientes, mas tudo bem, é o processo evolutivo de cada um, né? Sheila, muitíssimo obrigada por tudo que você trouxe. Olha, colocou a gente para para raciocinar, refletir muito sobre essa questão da vontade, que é primordial na condução da nossa vida, né? Para onde a gente quer, para aproveitarmos a nossa reencarnação, né? Porque, como Isso. tem outra aí, viver de qualquer jeito, qualquer um vive, né? Mas se a É. gente quer aproveitar a nossa, se a gente tem essa consciência que não estamos aqui de férias, né? Que a gente está aqui com algum propósito maior que o dia a dia, então aí se faz necessário que a gente veja bem essa questão das forças da alma, como a gente viu, e foi muito interessante esse estudo. Sentimento, pensamento e vontade. Nossa, quanta coisa vocês trouxeram para a gente nesses 6 encontros. E hoje a gente está encerrando, né, pessoal? Mas não se preocupe, a gente A vai Gigi continuar. quer falar, acho. Hoje, às vezes eu esqueço de olhar na tela. Oi, não, só para ver se a conclusão que a verdadeira vontade ela tem que vir do espírito, né? Porque foi isso que eu entendi, porque
quando existe uma situação, assim, por exemplo, de vícios ou de... eu tenho vontade. Não é que eu não tenha vontade, mas então não é uma vontade que vem realmente, quer dizer, a vontade que impulsiona, ela tem que vir do espírito para poder a gente realizar algo ou sair de uma situação difícil ou de um vício ou de uma coisa assim. É isso? Foi É isso que eu isso. entendi? É isso mesmo. Não, tá bem. Então, quando parar de gravar, eu vou falar uma coisa para vocês. Sim, Tá bom? É isso mesmo, Gigi. Entendeu certinho. tá bem, então. Obrigada. Ótimo. Então, como a gente estava falando para encaminhar para o encerramento, né? É, foi muito bom esse estudo, nós agradecemos imensamente, e aí a sua colaboração hoje, né, e dos demais que antecederam, né, nos outros tópicos. E agora, Sheila, eu pediria se você pode encerrar para a gente com a prece. Encerro. Eu vou parar a gravação, então, depois a gente. Tá bom? Tá bem. Já que eu